Olá, meus queridos, tudo jóia? Como é que vocês estão depois da uma semana de férias, né? Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos trabalhar a última parte que é o segundo reinado. Só que a gente vai dividir ela em duas partes essa aula, porque é muita coisa, não dá para falar, o vídeo é curto, né? E é um assunto muito bacana, é um assunto que é discutível, que a gente trabalha essa questão de política, a gente pode envolver tudo isso aqui atualizando hoje, fazer uma ligação entre o passado e o presente, correto? Então, ou seja, esse segundo reinado, ele, ele é importante. Por que ele é importante? Porque agora, olha, nós tínhamos lá, vocês viram lá um vídeo sobre as regências trinas, aí trabalhou lá, a gente não vai mexer com isso, mas acabou. A gente postou um vídeo, vocês lá, o professor explicou bacana. Então agora nós chegamos à última parte, já é do governo. Então vamos ver os problemáticos que está dentro desse reinado. E na outra parte da aula a gente vai ver o porquê que Dom Pedro ele vai ter que abandonar o Brasil e ir embora, né? Agora Dom Pedro II. Então nesse momento da história, agora o que acontece? Agora chega Dom Pedro II. Dom Pedro I, ele teve que ir embora novamente para o Portugal, Dom Pedro I, né? Agora o seu filho, aí temos a regência trina, porque o filho ainda era muito pequeno, ainda não poderia assumir o trono ainda como o imperador do país, então não teria como. Mas só que com o passar do tempo, agora nós temos dois partidos nesse momento da história, certo? Nós temos os partidos, que é os liberais, os conservadores. E agora precisamos fazer o quê? A gente precisa agora esse segundo reinado vai de 1840 até 1889. De 1840 a 1889. Porque agora seria o golpe de maioridade. O que era isso? Os liberais queriam colocar Pedro no poder, só que Pedro estava novo. Quando o seu pai deixa o Brasil, foi necessário que José de Andrade, que era o tutor dele, educasse ele. Ele era o tutor, ele era um homem muito inteligente, um homem que sabia falar 15 línguas, um homem que tinha vários diplomas universitários. Ele era um camarada bem conservador, ele defendia as ideias de Dom Pedro, uma ideia absolutista, quando a gente vai ver lá nos poderes, né? Poder moderador, aquele poder absolutista do passado, que queria que voltasse isso no Brasil, ele seguisse essa linha de poder moderador, porque nós tínhamos aí os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e cria-se mais um em 1824, na Constituição de 24, um poder moderador, onde ele poderia dissolver o partido e qualquer ideia que fosse oposto ao seu pensamento, certinho? Então, nesse momento, o Partido Liberal, de um lado, eles queriam fazer o quê? Nós queremos colocar e o Partido Conservador, aquela disputa. Partidos liberais, eles queriam o quê? Qual era a ideia do Partido Liberal naquele momento? Descentralizar o poder. Certo? Porque tudo que for, um governador, quem vai nomear? O imperador. Não, vamos ser nós mesmos. Nós precisamos ter nossas próprias leis, cada estado ter sua própria lei, sua lei orgânica. Então a gente não precisa de que o Rio de Janeiro defina o que seria bom para Minas Gerais, para São Paulo, para Goiás, para Pernambuco. Não. Cada estado seria liberto. Isso é o sistema liberal. Ser descentralizado do poder do imperador. Do outro lado havia o Partido Conservador, esse que apoia os pensamentos de Pedro, correto? Então isso aí esses partidos. Mas nesse momento o que vai acontecer? Não, nós precisamos colocar o imperador. Então só que ele vai assumir com 15 anos, né? Eles estavam esperando 14 a 15 anos, ele já vai assumir o trono, mas eles queriam, não, nós precisamos que ele chegue até a idade de 18 anos, mas eles falam que existia um golpe de maioridade,
Mas realmente, quando ele coloca Pedro no poder, a partir com seus 14, 15 anos, ele já faz muita mudança. Por quê? Vocês têm que entender o seguinte: Dom Pedro II, ao meu ver, ele realmente era um homem bem patriota, um homem que amava o Brasil, um homem de mentalidade, um visionário. Ele viajava muito, trazia muitas, me fala, o desenvolvimento da indústria, ele trazia muitas descobertas científicas para o Brasil, coisas que iam ajudar o Brasil a desenvolver. É um homem de cultura, né? Pedro era inteligentíssimo, gente. Pedro ele sabia falar 15 línguas. José de Andrade, ele falava 11, o seu professor. Pedro sabia falar 15, escrevia fluentemente, tanto falar como escrever. Correto? Então ele vai fazer isso. Ele vai vir, ele vai entrar no poder e ele vai começar a desenvolver bem o país, né? Mas vai ter alguns percalços, vai ter problemas no seu governo que vai tirar ele da jogada futuramente, infelizmente. Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. Então, ou seja, a gente sabe muito bem o que seria o poder moderador. Aí o que acontecia naquele momento? Um parlamentarismo avessa. O que era isso? Mas se as ideias do parlamento não fossem de acordo com a ideia de Dom Pedro, ele mudava. Isso é errado, né? Isso aí também é errado. A gente não concorda com isso, não. Porque você criar uma lei que só obedece, ele tem que estar de acordo com o pensamento do império, isso aí pode levar a um regime totalitário, né? É o que existe hoje no mundo atual. Você tem que seguir as leis somente aqui, igual na China, em Cuba, no Chile, países autoritários, totalitários, países que impõem seu poder e não tem mudança. Eu tenho que seguir de acordo, o presidente segue aqui, senão está tudo errado. Não. Tem que haver a democracia, a liberdade de expressão, que é importante. É importantíssimo isso, certo? E dentro algumas características importantes do segundo reinado, a gente vai trabalhar a questão do fim da escravidão, mas a gente está caminhando para isso. Aí vamos ter essas disputas que vai ter um problema, umas revoltas que vai ter no Pernambuco, revolta pernambucana novamente, né, para descentralizar o poder do rei, vai acontecer isso. Então a gente vai vendo as guerras do Paraguai, muitas outras coisas que vai colocar fim ao poder dele, certinho? Então um caso interessante é o seguinte, o que vai fazer Dom Pedro deixar o poder? Olha, a igreja e o Estado caminhavam junto, certo? A igreja e o Estado caminhavam junto, é o padroado. O que era o padroado? É a ligação entre a igreja e o Estado. A igreja, ela vai interferir em assuntos do Estado, e o Estado interfere nos assuntos da igreja. Por quê? Porque é o Estado que paga o padre, o bispo, né? É o Estado que está pagando eles, então ele tá tendo essa interferência, certo? Então é isso aí. Aí lá no futuro a gente vai ver depois, quando o Pedro não vai dar muita atenção à igreja, aí o que acontece? Quando você deixa a igreja, você não dá atenção para a igreja, você perde a coroa. Perdendo a coroa, acabou. É isso que vai acontecer com o nosso amigo Dom Pedro II. Lá no passado, seu pai, ele teve problemas com as guerras do passado, né? Problemas econômicos, disputas. Lá no passado, querendo colocar coisas que não deveria, ele teve que deixar e perdeu o seu trono. Agora aqui no futuro, com um filho que está governando muito bem, ele vai abandonando, trazendo mais desenvolvimento para o país. Ele não quer tanto mais aquela infiltração da igreja. E aí acontece isso. Perde a coroa, deixando a igreja, perde essa coroa. Porque quem coloca o cara no poder é a igreja. Quem colocou Dom Pedro II no poder é os maçons, que era a maioria na Câmara. Eles vão no parlamento, eles que vão colocar Dom Pedro II no poder, certo? Junto com José de Andrade também, que é maçom. Eles vão colocar ele no poder. E lá na frente as pessoas vão tirar esse camarada. Nem todos apoiavam as ideias dele, certo? É claro, isso é normal. Certinho? Então, o que acontece? Nós temos uma economia cafeeira, o Brasil está desenvolvendo bem, o café está chegando no Brasil, a escravidão está caminhando, os processos, logo começa já
leis que vai proibir o tráfico negreiro, de Eusébio de Queiroz, né? Tráfico negreiro, navios chegando aqui no nosso Brasil, e vai culminar com o fim da escravidão. Mas isso aí será na outra parte, que a gente vai trabalhar mais a questão da escravidão, pontos que vai fazer com que termine já o poder de Dom Pedro II. Correto? Só repetindo. O primeiro momento é o quê? É o golpe de maioridade. Esse golpe de maioridade, em 1840, eles colocam Pedro no poder, com 14 a 15 anos de idade. Outro momento importante, 2 partidos que existiam dentro do sistema nesse momento do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que era o partido Dom Pedro. Então, 2 partidos, não esqueça, o Partido Liberal e o Partido Conservador, certo? Outra questão importante, o sistema político brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, por quê? Às vezes de seguir as normas, se não fosse de acordo com o pensamento do imperador, ele mudava, então isso era avesso, por isso que chamava parlamentarismo do avesso, porque não estaria de acordo às ideias de Dom Pedro II. Outro momento importante, a economia. O café estabeleceu-se como principal produto entre 1840 até 1860. 1840 chegando as primeiras mudas no Brasil, vai vir de fora e vai plantar nas regiões lá do Sudeste e vai expandir café para todo lugar, que é o ouro, aquilo que vai salvar o Brasil, certo? Das crises econômicas, o primeiro ouro Brasil, aquele, né? Nós temos o ouro no passado, temos esse agora, o outro ouro grande do Brasil, uma economia sustentável, violentíssima, grande demais, que era a produção de café. O Brasil exportador de café para muitos locais, muitos países. Outra questão que a gente vai ver depois é a abolição da escravatura, a gente vai ver só na segunda parte. A Guerra do Paraguai, né, que é uma guerra ali, questão só dentro do segundo reinado, um conflito, né, entre que aconteceu em 1864 até 1870. Certo? São pontos importantes. Valeu? Qualquer dúvida vocês possam fazer lá no Zap e deixar seus comentários lá no fórum. Beleza? Então, segundo reinado, 1840 a 1889, onde Dom Pedro II reina, e ali a gente coloca o fim à monarquia e começa a república no nosso país. Muito obrigado, bom estudo.